Fala, meus queridões do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Raíssa trazendo conteúdo aqui muito bacana hoje, galera, de literatura, certo? Vamos dar continuidade aí. Nós estamos seguindo exatamente o capítulo do livro de vocês, né? A ordem, o planejamento do livro didático de vocês. E aí é importante que na aula passada a gente relembre, né, galera, que nós estudamos o quê? A gente estudou ali, foi o trovadorismo, tá, galera? Quando a gente fala de trovadorismo, a gente fala de Idade Média, a gente fala de feudalismo, a gente fala dos trovadores, né, que recitavam ali, né, cantavam as suas cantigas ali com fundos musicais, tá bom, galera? É importante a gente lembrar também que quando a gente fala de trovadorismo, a gente também lembra das cantigas, né? Nós estudamos cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer, certo? E hoje, galera, hoje a gente vai parar um pouquinho das escolas literárias ali do trovadorismo. A gente vai falar sobre a literatura lusófona, certo, galera? Como é que ela funciona, quais são os países aí que falam português. Vamos estudar um pouco. Não tem como falar de literatura portuguesa sem falar ali da antiga, né, gente? Do surgimento, do nascimento ali do idioma, né, do português de fato, beleza? Então vamos avançar aqui. Eu espero que vocês estejam aí bem à vontade, bem tranquilos, galera. Lembrando que vocês podem parar o vídeo, né? Dê uma pausa aí, analisa, vai lá, volta, né? Tira um print, anota, verifica tudo que você precisar aí para não deixar passar esse conteúdo, tá bom, queridões? Vamos nessa então? Galera, então olha só, a história da literatura lusófona também, ela vai perpassar ali, ela passa também, obviamente, pela história da língua portuguesa, né? E para a gente poder entender um pouquinho disso, a gente tem que passar, né, gente? A gente vai ter que ir lá para os primórdios ali. Eu tô falando de avançar muito atrás, galera. Eu tô falando aqui do Império Romano, se liga aí. Galera, o Império Romano era toda essa divisão que vocês estão vendo aí, né, galera? Nessas cores verdes aí. Os professores de história vão ter muito mais... como é que eu posso falar, galera? Vão ter muito mais propriedade para falar disso do que eu mesmo nesse caso. Mas o que a gente tem? Galera, aí nesse mapa, sendo o Império Romano, nós temos muitos povos, muitas etnias e muitas línguas distintas, certo? Só que o idioma oficial aí dessa galera era de fato o latim, tá, galera? O idioma falado no Império Romano era o idioma do latim, certo? E aí, com o passar do tempo, né, gente, com a invasão, digamos assim, dos bárbaros, né, Roma já estava muito grande, já estava muito difícil de ser administrada, né, e começaram a surgir brechas ali e ela começou a de fato cair, né, o império começou a cair. Aconteceu também, galera, que esses povos geograficamente distantes ali, com outras influências, com outras convivências, outras questões muito distantes ali uma da outra, eles começaram a desenvolver também um idioma, certo, gente? Por quê, meus queridões? Porque entendam o seguinte, no Brasil, por exemplo, que é um país de dimensões continentais, o Brasil a gente tem vários sotaques aqui, várias marcas que de fato já denunciam ali a origem da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa ela tem um jeito de falar como a galera de Goiás fala, a galera daqui do DF, a galera do Rio Grande do Norte, a galera do Rio Grande do Sul, a galera de Manaus, por exemplo, a galera de Belém ou a galera da Bahia, certo? Percebam que quando eu falo dessa galera, automaticamente vocês já começam a lembrar da variante, da variação linguística de cada um desses povos. Gente, variação linguística ela já começa a marcar um pouco da mudança do idioma. Se não houvesse aqui no Brasil uma lei que obrigasse as escolas a alfabetizar as pessoas em português, certo? O nosso português, a forma como a gente fala, em questão de pouco tempo nós teríamos novos idiomas dentro do nosso país, certo? E esse surgimento de idioma, gente, surge um idioma novo, surge também uma fronteira nova, certo? Nós somos o único país, por exemplo, aqui na América Latina que fala português, certo? E diante disso, a gente tem uma fronteira enorme por conta dessa imposição linguística, seja fronteira artística, seja fronteira de literatura também, seja influência de vários tipos culturais também, certo? A gente exporta muita cultura porque a gente é um povo muito rico, né? Culturalmente falando e também em outros aspectos, mas percebam, língua nova, fronteira nova, certo? Então a gente precisa se atentar nisso. Aqui, quando a gente fala de Império Romano, galera, olha o tanto de lugar que ele ocupava. Essa região aqui, para quem ainda não entendeu, essa região aqui é a África, ó, isso aqui é o continente africano, tá, galera? Aqui nós temos a Itália, por exemplo, aqui nós tínhamos a Península Ibérica, né, galera? Aqui, ó, que a gente tem aí, que é a Lusitânia, nós teremos o que mais tarde vai vir a ser Portugal. Olha lá, galera.
Aqui nós temos o que de fato veio a ser Portugal. Aqui nessa região, o restante toda, a gente vai ter o que a gente chama de Espanha. Essa galera daí, gente, por muito tempo guerreou demais e já chegou a governar muito, assim, e já teve muito, como é que a gente pode falar? Tem um histórico de muitas guerras aí, certo? Aqui a gente tem a Itália, por exemplo, ó, percebam aí, ó, certo, queridões, ó, a Itália aí, tá bom? E aqui, deixa-me ver, a gente vai ter um pouquinho também, deixa eu tentar enxergar aqui, galera, o que viria a ser a França mais pra cima, né, galera? Beleza? Aqui a gente vai ter a França. Queridões, diante disso aí, desse contexto, né, gente, dessa situação, né, a gente vai perceber que o latim, ele começa a morrer e ele começa a dar fruto em outras línguas, beleza, galera? E nisso, galera, deixa eu só colocar aqui o que seria mais ou menos aqui a França. Ó, a França ficaria por aqui, né? Galera, mais ou menos, tá? Beleza? Então, queridões, percebam aí, a gente tem 4 regiões, certo? Que hoje são, de fato, hoje são esses países aí, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam? Isso aí tudo, tá, meus queridões? São línguas que se originaram do latim, ó. É como se fosse ali um latim, não posso falar isso, mas é como se fosse ali uma herança, certo, galera? Uma herança, uma ramificação do latim, beleza? Essas 4 línguas aí são línguas latinas, certo, queridões? Então, ó, Portugal, França, Espanha e Itália, certo? Então, português, espanhol, francês e italiano são com línguas irmãs, assim, digamos. Tá bom, gente? Então percebam aí quantas outras línguas existiam nessas regiões. E aqui, quantas outras línguas existiam? Como é que era isso tudo, né? Como é que era a organização, beleza? E aí, diante disso, galera, aí a gente entra justamente aqui, ó. Nós estamos aqui na Península Ibérica, na que seria a região da Lusitânia, que mais tarde se tornou Portugal. Tá bom, galera? Quando a gente estuda o trovadorismo, é importante a gente entender também, ó, trovadorismo, quando a gente estava estudando lá atrás, vocês vão lembrar que o idioma oficial da época ainda não era Portugal, era o galego, ó galera, galego português. Tanto é que a gente, quando foi analisar algumas obras lá do trovadorismo, a gente percebeu que algumas palavras a gente não conseguia bem pegar, né? Tinha que consultar o dicionário e tudo mais. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, a gente aqui está na essência, galera, na história aí da língua portuguesa. Avançando aí, meus queridões, vamos nessa, galera. Depois a gente tem aqui, ó, o mundo que fala português, tá? Qual foi a herança disso, né? A gente teve as grandes navegações, né? Com essas grandes navegações com a questão do classicismo, né, gente? Que teve esse movimento literário que representou essa época aí do classicismo, né? O Portugal, ele passou e colonizou muitos outros países, tá bom? Principalmente na África, né? Mas o gigante, o maior país colonizado por Portugal, a gente sabe muito bem, né? Nós somos brasileiros e aí é um país que tem aí hoje, de acordo com o IBGE, cerca de 211, 213 por aí milhões de pessoas. São muitas pessoas que falam português, tá, gente? São 9 países no total que participam da comunidade de países de língua portuguesa. Isso equivale a 10,7 milhões de quilômetros de território, né, galera? Beleza, queridões? Quilômetros quadrados ali. E a gente tem ali pelo menos 4 continentes, né, gente? Europa, né, América, que somos nós aqui, África e Ásia, tá, gente? Isso mesmo. Até na China, se não me engano, Timor-Leste, certo, galera? Que fica ali na China, na região mais ali da China, beleza? É uma região cujo idioma oficial é o português, tá bom? E avançando aí, galera, por que a gente tem que estudar as literaturas lusófonas, pessoal? Porque a gente precisa ter uma visão mais ampla a partir do ponto de vista de quem conta, certo? Uma coisa é o português falar do processo de colonização, né? Ele vai dizer que naquele tempo ele descobriu, né? Naquele tempo ele descobriu o Brasil. Se a gente perguntasse para um indígena que vivenciou, que presenciou tudo que aconteceu, ele não vai dizer que foi uma descoberta, ele vai dizer que foi uma invasão, certo? E se a gente perguntar para a pessoa que estava sendo escravizada naquele período, certo? Qual seria a visão dele? Qual seria a perspectiva? Então, quando a gente estuda a história das literaturas lusófonas, galera, a gente começa a questionar os filtros ali, né? Refletir sobre as imagens da Europa, a gente começa a romper com esse viés eurocentrista, né, gente? Ainda mais nós que somos brasileiros, que somos
resultado de uma miscigenação muito forte, né, de três povos ali, que são principalmente os portugueses, os africanos de diversas etnias, né, gente, diversos países africanos, e também os indígenas, né, de muitas etnias que estavam aqui também. Então a gente começa a valorizar de fato quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso povo, qual é a nossa história, qual é a nossa cultura, certo? Qual é o nosso legado, o que a gente tem? Então, autores africanos e brasileiros criam obras representativas de suas próprias experiências históricas e sociais. E aí o elo comum, a língua, né, gente? A língua une essas literaturas, mesmo que cada uma carregue marcas culturais diferentes, tá bom, queridões? Então, vamos avançando aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, galera? Podem parar o vídeo, tirar ali um print, analisar, voltar e tudo mais. Queridões, então a gente teve histórias distintas, mas que se completam, né, gente? Ó, metrópole inserida no contexto europeu do final da Idade Média e do capitalismo mercantil. Brasil, que foi uma colônia com peculiaridades históricas e consequências específicas em seu território. E países africanos, colônias e trajetórias próprias. Cada literatura reflete os diferentes contextos vividos. Então, quando a gente pega perspectivas a partir de cada um desses povos, a gente consegue ter uma ideia do que de fato foi o processo, certo? Beleza? É isso, galera. Ler literatura portuguesa, ler literatura africana de diversos outros países também ajuda bastante a gente a compreender melhor esse mundo e a compreender melhor a gente também como povo. Tá bom, galera? E dando continuidade aí, a gente sabe que a literatura portuguesa ela passou por 3 eras, né, galera? Principalmente ali, ó, a era medieval, final da Idade Média, com trovadorismo, poesia lírica e satírica, né? Você lembra aí as cantigas de amor e amigo, depois a gente teve escárnio e maldizer. A gente teve também a questão da era clássica, né? O Renascimento, Barroco, Arcadismo, monarquia dos absolutistas, expansão colonial, e a era romântica, pós-revolução industrial e francesa, romantismo e realismo, tá? Então, de fato, a cronologia da literatura portuguesa ela se divide aí nessas 3 partes, tá bom, galera? Beleza? Vamos nessa, queridões. Vamos avançando aí. Aqui, tudo ok, tá massa. Então, galera, como é que foi dividido no panorama nacional, galera? A literatura brasileira, ela se divide entre literatura colonial e a literatura de fato da era nacional, certo? Ou seja, antes de 1822 e depois de 1822. A era colonial, galera, a gente está falando ali, ó, quando a gente fala de colonial, a gente está falando do período do Barroco, ó. Beleza? Então a gente vai falar do Gregório de Matos, né? Que falava do império, criticava quem subia no poder, criticava a corrupção, a mentira dos governantes diante do povo mais vulnerável socialmente, digamos assim, certo? A gente vai falar do Padre Antônio Vieira, certo? Que trazia um tom um pouco mais de sermão, né, gente? De caridade, de bondade, enfim. E aí a gente tem aqui, ó, e também de denúncia da questão dos indígenas que eles sofriam e tudo mais, processo de escravização também. Olha lá, então a gente tem aqui a era colonial, forte influência da literatura portuguesa clássica, autores estudados das 2 literaturas, como o Padre Antônio Vieira do Barroco e Tomás Antônio Gonzaga do Arcadismo, né, gente? Mais pra frente a gente tem ali o Arcadismo, né? Se a gente pudesse verificar as escolas literárias, a gente ia ver que a gente tem trovadorismo, depois classicismo, quinhentismo, depois o barroco, né? Barroco, arcadismo e assim por diante, tá? Isso tudo aconteceu, beleza. Aí a gente entra aqui na era nacional. Galera, aqui a gente já começa a trazer o romantismo, tá? Romantismo, depois a gente vai ter o realismo, né, gente? E a gente tem essas obras aqui, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, 1881, e a Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, falando aí de literatura brasileira, certo, gente? A gente pega ali, ó, eu vou fazer mais ou menos uma linhazinha aqui, meus queridos, espero que fique bem prático aí para vocês entenderem. Ó, eu sempre gosto de fazer essa linha, que meu aluno sabe, né, galera? A gente teve aqui, ó, certo? Aqui nós tivemos, o primeiro movimento, a gente teve o trovadorismo, tá? A gente está falando aí mais ou menos do ano de 1100, beleza? Depois a gente teve ainda na literatura portuguesa o humanismo, a gente está falando aí do ano de 1400, tá bom? Aí a gente teve aqui mais ou menos em 1500 as grandes navegações, queridões. E aqui a gente teve o quinhentismo, tá? A gente vai lembrar que o quinhentismo ele não é movimento literário, ele foi um reflexo da chegada dos portugueses na literatura portuguesa. E aqui a gente teve também o classicismo, tá, galera? Que foi o período das grandes navegações, é justamente aqui
que Portugal chega ao Brasil, tá bom? Os portugueses chegam ao Brasil. É importante também a gente lembrar que, queridões, aqui teve também a carta de achamento, que inclusive vai ser conteúdo da nossa próxima aula, que foi ali, ó, dia 22 de abril de 1500, ó galera, certo? Que foi o período, de acordo com Pero Vaz de Caminha, que os portugueses chegaram aqui. Beleza, os portugueses chegaram, se estabeleceram a colônia, e aí começou aqui, ó, os movimentos literários começaram. Aí a gente teve o Barroco, ali no ano de 1600 aproximadamente, e depois nós tivemos aqui o Arcadismo, tá galera? Ó, ciclo do ouro, né galera? Aqui a gente vai falar aqui muito de o que é da antiga Vila Rica, né galera? Que hoje é conhecida como Ouro Preto. E aqui a gente tem o Arcadismo, que é 1700 aproximadamente. E assim vai avançando, meus queridões. Ó. Depois aqui a gente vai ter o Romantismo, ó, que no Brasil começou em 1836. Ó, 1836. E assim a gente tem o Realismo. Ó. Galera, esse papo aqui, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tá exatamente aqui, ó. Nessa parte do realismo, tá bom? Depois a gente segue 1922 com a Semana de Arte Moderna. Estão entendendo mais ou menos, meus queridões? Então, ó, o que a gente tem aqui de literatura que vem a ser era colonial e era nacional? Pessoal, passando uma linha aqui, ó, a gente tem essa parte, ó, beleza? Essa parte aqui era colonial. E essa parte aqui pra frente era nacional. Mais uma informação importante aqui, meus queridões. Essa galera aqui, ó, certo? Os portugueses não tinham chegado ao Brasil ainda. Então não se falava em Brasil, certo? Não tinha como. Lembrando que o nosso estudo de literatura aqui é a partir da literatura do viés português, tá? A gente só foi começar a produzir literatura daqui a partir do momento que eles chegaram. Então, com o quentismo, com a carta de achamento, né, que é entendida como a certidão de nascimento, né, do Brasil. O Brasil é um país que tem certidão de nascimento. Tá bom, galera? Certinho, queridões? Espero que vocês estejam entendendo, que seja bem claro aí para vocês. Vamos avançando, galera. E aí, a gente tem também a literatura africana, né, galera? De língua portuguesa, né? Cabo Verde, né? Inclusive aí na Copa agora de 2026, a gente vai lembrar do Vozinha, né, gente? Que foi o goleiro lá da seleção de Cabo Verde, né, gente? O primeiro país lusófono a organizar sua literatura de forma autônoma, rompendo com o paradigma colonial, né? Angola, né, gente? Mensagem, anos 1950, movimento angolano que consolidou a voz literária local, indissociável da luta pela independência, tá? E a gente teve Angola, Moçambique e muito mais, né, galera? Porque foi independência consolidada nos anos 1970. Literatura como instrumento de afirmação cultural e política. Então, galera, esses textos eles são mais ou menos da segunda metade do século XIX, certo? Mas elas ganham força organizada mesmo após a Segunda Guerra Mundial, né, gente? Que foi quando de fato elas se descolaram da literatura portuguesa trazida como paradigma pelos colonizadores, tá bom? Então aqui a gente tem aí um olhar, né, gente? Beleza? Para a cultura africana também, que é muito rica, que influenciou também o nosso país. Beleza? O panafricanismo e a negritude, dois movimentos fundamentais para que a literatura africana lusófona desenvolvesse a voz e identidade próprias. Então a gente tem aqui, ó, o panafricanismo, né, gente? Que foi a doutrina teórico-política que visa a união de todos os povos de origem africana como forma de emancipação e autoafirmação no contexto internacional. E tem também a negritude, né, que é uma corrente literária que prega a valorização da cultura negra ou afrodescendente em países colonizados, posicionando-se contra a opressão da colonização. Tá bom, gente? Então essa parte da negritude, de fato, é um movimento literário, tá bom, galera? Que de fato a gente sabe que foram povos que sempre foram muito marginalizados, né, e muito oprimidos de fato, né, gente, por todo um processo escravocrata do qual a gente saiu não tem muito tempo, que o legado dessa história ainda é muito preconceito, infelizmente, certo? Mas que é um povo que tem uma cultura muito rica e fantástica, que de fato influenciou muito o modo de ser do brasileiro, tá bom, gente? Não há como falar de Brasil sem falar de África. Depois a gente tem aqui, ó, o que é uma escola literária. Gente, escola literária, queridões, como nós sabemos, são aquelas nomenclaturas que nós estabelecemos, né, gente? E damos nomenclaturas de acordo com o que os movimentos trazem. Quais são as propostas dos movimentos literários?
né? Então a escola literária, galera, é aquela escola, é aquele movimento que busca trazer uma nova proposta de ver a sociedade, de ver as coisas. Então a gente fala de trovadorismo, a gente fala justamente dessa linhazinha aqui improvisada que eu desenhei aqui para vocês. Essas são as escolas literárias, ó, são propostas artísticas literárias, beleza? Que são maneiras de se fazer arte, de se fazer literatura. Tá bom, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo nossa aula aí, espero que esteja tudo certo. Depois a gente finaliza a nossa aula por aqui, tá, gente? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado por tudo, primeiro ano. E vamos estudar, vamos nessa, tá bom? Um abraço, galera. Até mais.